Minhas irmãs e meus irmãos, vamos agora compartilhar a palavra de Deus? Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Quantos estão como aqueles crentes lá de Bereia, né? Desejosos de ouvir, porque entendem que essa palavra é vida, é lâmpada, é alimento. Quantos estão assim? Glória a Deus, amém? Então, se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, nós iremos passar aqui por alguns textos, a fim de compartilharmos aquilo que Deus quer falar com a gente hoje, aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração, amém? Abre inicialmente a tua Bíblia comigo lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 19. Livro do Êxodo, capítulo de número 19. Nós faremos a leitura dos versículos 24 e 25 e depois de outros capítulos. Achamos? Êxodo capítulo 19, do versículo 24 até o 25. Quem achou diz amém. Quem não achou fala assim: pastor, estou quase achando. Quem está sem Bíblia nem fala, só compra uma Bíblia nova. Amém? Então Êxodo 19, 24 ao 25 fala assim: replicou-lhe o Senhor, vai, desce. Por que vai e desce? Porque Moisés já havia subido pela primeira vez o Monte Sinai, né? Então ele já havia para se encontrar com Deus, e Deus agora está orientando que ele desça. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20 agora, versículo 18 até o 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Então Moisés subiu novamente para se encontrar com Deus no Monte Sinai. Êxodo capítulo de número 33 agora, gente. Êxodo 33, do verso 12 até o verso 23. Amém? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes saber a quem hás de enviar comigo. Tu contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache a graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, olha só que coisa linda, né? Deus falando com ele: farei também isso, Moisés, ou seja, eu te ouvi. Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás debaixo da penha. Sobre a penha, ele está lá no alto do monte. E tu estarás sobre a penha,
Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Capítulo 34 agora, versículo 1 e 2, está quase acabando. 34, 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. O Sinai era um lugar de encontro entre Deus e Moisés. Versículo 29 agora desse mesmo capítulo, meus irmãos. Versículo 29 desse mesmo capítulo. Capítulo 34, versículo 29 até o 35. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Então Moisés o chamou, e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Amém? Até aqui. Agora vamos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, por favor, né? Nós paramos aqui no 32, né? No 31. Vamos ler novamente aqui o 34, versículo 31. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Agora sim, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um detalhe muito interessante que somente o nosso irmão Paulo menciona na palavra. Paulo era um homem único no conhecimento das Escrituras, na busca da revelação de Deus, um homem que foi levado até o 3º céu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Achamos? Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O brilho começou a sumir e foi sumindo. Vamos orar. Pai, nessa noite fala aos nossos corações, abre as janelas do nosso entendimento e os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender a altura, a profundidade e a largura das suas revelações, a fim de que, Pai, estejamos cada vez mais no centro da tua vontade e sejamos nas tuas mãos em todo o tempo, instrumento de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se for para mim, fala que eu estou falando com Deus agora e que infelizmente eu não posso atender. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Ele não usa celular? Aí eu nem trago. Queridos, na semana passada, amém? Na semana passada, enquanto eu estive aqui juntamente com vocês, quem veio aqui no culto de semana passada? Foi uma bênção, não foi? Foi uma coisa maravilhosa. E naquele culto, quando nós estivemos aqui juntamente com vocês, eu fui muito alimentado, né? Porque nós participamos da mesa do Senhor naquela ocasião. Nós participamos da ceia do Senhor naquele dia. Então, naquele dia, a minha alma foi nutrida, o meu espírito foi nutrido, o meu corpo foi nutrido e sarado, porque a ceia do Senhor, ela faz isso. Amém, amados?
A ceia do Senhor nos alimenta espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. A ceia do Senhor é uma grande bênção. Por isso, na semana passada, em função da ceia, eu me senti muito alimentado. Todavia, não foi somente por causa da ceia. Eu também me senti muito alimentado por causa da palavra que nós recebemos da parte do Senhor na semana passada. Por causa da direção de Deus, da revelação de Deus que chegou até nós na semana passada. E eu fiquei muito alegre, até porque quem pregou na semana passada foi o meu filho Mateus, né? Eu fiquei muito contente, muito feliz com aquilo. E uma coisa aconteceu naquele dia em que eu vi o meu filho aqui pregando. De repente eu rememorei, eu relembrei, de repente tornou a vir na minha mente, na minha memória, um processo da minha vida que foi muito marcante, um processo da minha vida que foi muito especial, que foi o processo que sinalizou a separação, sinalizou a capacitação, sinalizou não mais que de repente o chamado de Deus para essa coisa que é muito louca, que é muito desgastante, que é muito exaustiva, mas que é muito tremenda, é muito poderosa, é muito valiosa, é incomparável, é inestimável, é inigualável, que é você servir a Deus por meio do santo ministério. Que coisa maravilhosa, gente. Fustiga, castiga, mas é revigorante. É tremendo, é poderoso, é abençoador. E na semana passada, enquanto o Mateuzinho falava, logo no início, eu relembrei do que aconteceu comigo ali em meados de 96, quando eu cheguei lá no Rio. E eu tive um pastor chamado Fernando Siqueira do Amor Divino. Fernando Siqueira do Amor Divino. E, gente, foi um homem mais lindo que eu já conheci. Foi um homem mais cheio da presença de Deus. Um homem mais cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem mais cheio da graça de Deus. Um homem que tinha um bigodão, ele era grandão assim, né? Forte. Ele tinha um bigodão, ele tinha assim umas covinhas, e ele tinha uma voz igual a do falecido Tim Maia. É sério, gente. Quando aquele homem começava a adorar, e ele era um adorador por excelência, nossa, o céu descia. Foi o pastor com mais cheiro de ovelha que eu já conheci na minha vida. E foi com esse pastor que eu aprendi o seguinte: haja o que houver, nunca deixe faltar na sua vida fidelidade a Deus. Haja o que houver, nunca deixe faltar na sua vida fidelidade a Deus. E nem adoração a Deus. Não deixe faltar adoração na sua vida. Não deixe faltar adoração na sua casa. Não deixe faltar adoração na sua família. Porque a palavra é clara: Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E foi com esse pastor que eu aprendi duas coisas que eu pratico até hoje. Só que agora mudou, né? Naquele tempo, haja o que houver, acontecesse o que acontecesse, duas coisas eram sagradas. Primeiro, devolver o meu dízimo ao Senhor. Segundo, ir lá no Mercadão de Madureira e comprar um CD, que às vezes era até pirata porque faltava dinheiro, mas eu comprava o CD. Daniel de Souza, Azaf Borba, Ademar de Campos, Cláudio Claro, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? E então, amados, a gente colocou a adoração na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na vida dos nossos filhos, e começamos a ver as coisas mudarem. E esse homem, um dia direcionado por Deus, chamou, acho que 8 homens, éramos 8 homens, não foi 12, né, grupo dos 12, não foi 7, não foram essas coisas cabalísticas que aconteceram algumas décadas atrás, mas 8 homens. E ele virou para a gente muito sério no final de um culto de domingo de manhã e falou: meus filhos, meus irmãos, Deus tem sinalizado no meu coração que alguns de vocês serão separados para servirem a Deus e para pagar um alto preço
porque ele era um homem muito consciente. Foi com ele que eu aprendi a seguinte palavra: ser pastor não é carregar uma medalha, é carregar uma cruz, é negar-se a si mesmo e carregar uma cruz. Então alguns de vocês serão separados para isso, de vocês 8, e a partir de agora, isso era no domingo de manhã, eu vou avaliar vocês, preparar vocês e acompanhar vocês. E ele virou para um irmão chamado Mauro, da estatura do Wilson assim. Cadê o Wilson? Fica de pé, Wilson, por favor. O Mauro só tinha uma coisa: ele era mais branco que o Wilson, se é que é possível isso. E falou assim: Mauro, amanhã, isso era domingo de manhã, no culto de oração, que era 7h30, você vai trazer uma palavra de 10 minutos. Ele era um dos 8 homens. E eu nunca vi um homem tremer tanto como o Mauro. Eu nunca vi um homem suar tanto como o Mauro. Eu nunca vi um homem, sabe, ficar tão vermelho como o Mauro. Porque, meu irmão, foi assim a queima-roupa, foi assim na lata. O homem ficou vermelho igual tomate, mole igual geleia, gago igual disco arranhado. Mas não teve jeito. No outro dia, lá estava o Mauro se dirigindo ao templo. E a igreja tinha 3 fileiras de banco, por conseguinte, 3 corredores. E a ordem dele foi: vocês 7, mandou botar mais 2 cadeiras, sempre ficarão aqui, à minha direita, e ele ficava aqui, ó, na frente do púlpito, gente, né? E ele pegava um caderninho, gente, né? E começava a anotar quando a gente começava a falar. E o nosso pensamento era: se ele anotar pouco, deu bom. Se ele anotar mais ou menos, pode ser que se salve. Mas se ele anotar muito, já entregou, não adianta nem orar mais, já era, né? E amados, aquela coisa começou, os cultos eram nas segundas e nas quartas, domingo à noite e domingo de manhã. Aí depois do Mauro, quem foi a segunda criatura? Pastor Magno, né? Na época Magno ainda, irmão Magno. Magno, é você na semana que vem. E ele sentou em frente, 10 minutos, e pegou o bendito caderninho, né? E eu comecei a falar, eu nem comecei a falar, ele já começou a escrever. E escrevia, né? Aí pegava o caderno, aqueles caderninhos espiral, pela metade. Aquilo tirava a concentração, você saía do versículo, saía da página, tentava se agarrar no espírito, e meu irmão, suava, parecia até rocha saindo água, mas era suor, parecia até volante dando chimbre quando o pneu não estava balanceado de tanto que tremia, e aquilo era uma agonia, gente. E começou a acontecer, toda segunda e quarta-feira a gente ficava torcendo, tomara que não seja eu, que seja o outro, e aquilo foi acontecendo. E começou somente na segunda. Depois de quase um ano, alguns passaram para a quarta-feira, 4 irmãos, e lá estava eu no meio dos 4, e lá estava na mão do pastor Fernando o bendito caderninho. Cada vez que eu subia, que ele pegava aquele caderninho, eu falava: meu Deus do céu, não é possível, como é que esse homem não para de anotar, gente? Onde eu vou parar? Eu estou errando muito, não é possível, porque a nossa noção era essa, e todo mundo queria saber o que ele tanto escrevia no bendito caderninho. Aquilo durou um tempo, até que um belo dia, 3 passaram para o domingo à noite, porque o culto principal era no domingo, dia de manhã, e lá pela misericórdia de Deus estava eu. E quando eu fui na primeira vez, no domingo à noite, lá estava o pastor Fernando com o bendito caderninho. E pelo amor de Deus, aquilo era uma coisa assim insuportável. Eu tremia, eu gaguejava, eu suava, eu transpirava. E aquilo foi acontecendo por mais um tempo, até que um belo dia, já depois de 2 anos ou um pouquinho mais, eu estou lá na minha casa, no PNR, cortando a grama, porque o Toquinho da Maldade fazia inspeção, né? Nas segundas-feiras eu estava lá, corta a grama, quando eu vejo os cortes do pastor Fernando parar, né? A nossa casa não tinha muro, era um PNR lá no fundo assim de um lote, só fizeram o nosso. E ele buzinou, assim: é o carro do pastor. E eu fui lá correndo, né, achando que ele estava precisando de alguma coisa. Aí ele abaixou o vidro, pspim, e ele sorria assim, ele tinha umas covinhas lindas. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai pregar amanhã de manhã. Meu irmão, as tripas, a barriga, eu não sei o que
que apareceu aqui dentro, mas tinha uma coisa aqui dentro, porque fez um barulho tão grande. Aí ele ele ria assim, gente. Aí pegou um pacotinho de balinha, leva para o Mateuzinho, para Tatá, e dá um beijinho na Vivi. Amanhã eu te espero lá. Meu irmão e minha irmã, pensa num bicho que não dormiu, que não comeu, que não almoçou, que chegou no outro dia com uma olheira que não tinha tamanho. Eu costumava já não chegar nos domingos, todos os domingos eu chegava mais cedo, eu chegava às 8h30, porque o culto era 10 horas, mas tinha uma classe chamada CETEB, e eu dava aula no CETEB de 9 até 9h50 e depois o culto. Então 8h30 eu já chegava, ia na sala para poder fiscalizar a sala, mas nesse dia, quando chegou o irmão Joacir, que era um militar reformado, de quase 80 anos, mas que chegava todo domingo 7h30, porque ele pegava folhetins na mão, e saía evangelizando, aquele Campo de Marte, aquela Realengo toda, e às vezes pegava o trem para Padre Miguel, coisa linda aquele homem. Ele chegava às 7h30, e quando ele chegou às 7h30, eu já estava lá no altar, ajoelhado, chorando, clamando, desesperado, e eu só sentia a mão dele fazendo assim: meu filho, não se preocupa, Deus é contigo. Ô, meu irmão, mas ô dia difícil. A aula passou voando, parece que o relógio estava contra mim também, passou voando, e de repente chegou o culto, e veio o louvor, e veio o ofertório, e de repente o pastor pegou o caderninho no púlpito. Eu quero chamar agora o irmão Magno. Pensa numa perna que tremia sentada no banco, gente. Pensa numa alma que sofria. Mas ali subi, confiando em Deus, esperando em Deus, e preguei naquele domingo de manhã, e eu me lembro como se fosse hoje. No final, a Rita e o Paulão, que são os pais, os falecidos pais do pastor Leonardo, que estiveram aqui com a gente agora, chegaram, me deram um abraço e disseram: não adianta fugir, Deus te laçou, Deus te pegou, né? E pronto, e aquilo passou, e eu sempre desesperado, cada vez que acontecia, o caderninho sempre estava ali, e ninguém sabia, e aí cada um confabulou uma tática. A minha era, sempre que eu pregava depois: pastor, eu queria pedir desculpa para o senhor, se eu não atendi as expectativas, se não foi como o senhor desejava. Aí ele batia assim no meu ombro: é assim mesmo, continua orando, você vai melhorar, Deus vai te usar. Eu falava: meu Deus, mas como é que eu já estou até no domingo? Sim, o homem não para de anotar, gente. E tudo o que eu e todo mundo queria saber é o que estava no bendito caderninho. Aí um dia o meu sonho se realizou, que foi quando eu fui transferido para Brasília. E no dia 25 de janeiro de 2004, nosso último culto na igreja, num domingo de manhã, eu pedi para o pastor, a gente não quer despedida, a gente não quer nada, a gente vai vir para o culto normal. No final do culto a gente vai agradecer, proferir algumas palavras e vamos embora, né? Mas aí chegamos para o culto, gente. O culto começava às 10 horas, o culto nunca acabava antes de, ou melhor, nunca acabava depois de 11h50. O pessoal sempre terminava no horário, porque meio-dia tinha que estar todo mundo em casa. Mas naquele dia eram 2 horas e a igreja estava cheia ainda, a igreja lotada, pessoas chorando, pessoas cantando música do Daniel de Souza, pessoas nos abraçando, pessoas catando o Mateuzinho e a Tatá e levando para o lado que era a Coab ali, né, em Padre Miguel, ali em Realengo, e levava para casa de um para almoçar, para casa de outro, e aquela coisa toda, né? Naquele dia, por mais que a gente tentasse não transparecer o que ia acontecer, o pastor acabou se auto-entregando por ocasião da mensagem, porque ele foi tomado por uma emoção, e ele pregou aquele texto de Ruth, onde fala: onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E de repente a igreja, que já tinha uma noção de que a gente ia vir embora, sabia que era naquele dia, e foi aquela coisa toda. E a gente fomos ficando, e aquela coisa. Quando deu umas 2h10, ele chegou assim, catou na minha mão: vamos ali no gabinete, eu quero falar contigo. E eu sentei diante dele, e ele me olhou bem nos olhos e falou assim: meu filho, está preparado? Está preparado? Porque aquilo que Deus começou aqui vai continuar lá em Brasília. Isso não vai acabar. E olha, nem pense em fugir, porque eu te conheço. Nem pense em fugir, porque eu te conheço. Se entregue nas mãos de Deus, seja cada vez mais ferramenta útil nas mãos de Deus. Procure cada vez mais agradar a Deus.
Aí eu, que estava emocionado sim, mas não sou bobo sem nada, e nem nada, falei, pastor, é verdade, amém, é realmente esse o meu desejo. Aliás, se o senhor pudesse me dizer o que o senhor escreve no caderninho, né, porque de repente vai cooperar. Aí ele, aquelas covinhas, não, eu não vou te dizer, eu vou te dar os caderninhos. E ele abriu uma gaveta e puxou, e pegou um daqueles envelope pardo grande, enfiou a mão, tinham vários caderninhos, e eu pensando, meu Deus do céu, se ele anotou isso tudo, eu estou ferrado, meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu abri e comecei a ler, e comecei a ver o que estava escrito naqueles caderninhos, o que continham ali eram anotações para sermões, eram esboços para sermões, eram palavras que diziam assim, nesse dia o que o Senhor falou por meio do Magno foi, e de repente ele já começava a escrever o que Deus trazia, e ele virou para mim, de repente eu chorando, ele virou e falou, meu filho, entenda uma coisa, a revelação quando é de Deus, sempre nos traz direção, a revelação quando é de Deus, sempre nos traz revelação, a revelação quando é de Deus, sempre nos traz confirmação, ratificação, a revelação quando é de Deus, aponta a direção, por isso aprenda isso, esteja sempre desejando ouvir, seja quem for que estiver falando, o que Deus está falando, porque não mais que de repente numa fala do Senhor vai vir a centelha que vai incendiar o teu homem interior, que vai incendiar o teu espírito, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, então esteja atento, quebrantado, porque não mais que de repente Deus vai te mostrar o caminho e vai te trazer o recado, e aproveite. E foi a partir dali que eu comecei, que eu aprendi com ele, que para onde eu vou, eu tenho sempre um caderninho e uma caneta, gente. Porque às vezes é num posto de gasolina, é num engarrafamento, é indo no mercado, é quase, cadê o Fábio? É quase despencando na vossoroca, que chama aquilo? Que é as ribanceiras. Pastor, é o seguinte, eu sei que o senhor está com medo, mas não olha para o buraco, olha lá para frente, tenha fé. O buraco desse tamanho, como é que eu vou passar de bicicleta ali? Mas tenha fé. Cheguei em casa e já comecei a anotar uma coisa, nem todo buraco vai te engolir, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Ele fala com a gente, amados, ele fala com a gente. E o que o pastor fazia não era estar plagiando mensagem de ninguém, mas é esse discernimento, gente, que a revelação de Deus sempre traz direção, sempre traz revelação, sempre traz ratificação. E se tem uma coisa que o pregador precisa é da ratificação de Deus, é da confirmação de Deus, gente. Porque ai do homem que ousa chegar aqui e falar de si mesmo, falar do que pensa, do que acha, do que gosta, do que defende. Quem sobe nesse lugar aqui tem que falar da parte de Deus, da parte de Deus. O que chama a existência, o que não existe é a palavra de Deus. O martelo que esmiuça a penha é a palavra de Deus. E na semana passada, quando o Mateuzinho começou a pregar, logo no início, nas primeiras falas dele, Deus virou e falou assim, tá vendo? Não te falei? Não estou te mostrando? Não estou sinalizando para você? Por que você está duvidando? É realmente sobre isso o que eu quero falar com a minha igreja. E se você estava aqui na semana passada, você vai se lembrar que logo no início o Mateus falou de uma coisa, ou de uma pergunta que frequentemente faz aquela pessoa que se encontra contigo, depois de um certo tempo sem te ver. E essa pergunta é o quê? O que você tem feito da vida? Vocês lembram disso, que o Mateus falou disso? O que você tem feito da vida? E o Mateus falou naquela ocasião, na pregação, que às vezes essa pergunta, ela até está relacionada a relacionamentos afetivos, talvez a questão física, da sua saúde. A pessoa está preocupada, sabendo se você está gordo desse jeito, é porque você não está malhando, ou está magro desse jeito porque não está comendo, Então ele falou que às vezes, quando a pessoa faz essa pergunta, pode ser que tenha essa conotação, mas via de regra, o mais normal, quando alguém fala assim, o que você tem feito da sua vida? É meio que a conotação profissional.
é meio que a conotação financeira. É como se ela estivesse perguntando: quanto você está ganhando por mês? Quantos carros você já tem? Você mora no Lago Sul, no Lago Norte ou na Samambaia? Né? Nada contra. É como se ele estivesse fazendo essa pergunta assim, gente. É como se ele estivesse bisbilhotando a tua vida, ou como se ele estivesse te perguntando o seguinte: até onde você foi? Até onde você conseguiu chegar? Você está onde hoje? Ou seja, essa pergunta, ela meio que se relaciona com os movimentos da nossa existência aqui. Ela meio que se relaciona com os movimentos do nosso viver aqui. E nessa noite, minha irmã e meu irmão, é sobre isso que Deus quer conversar comigo e contigo. Depois desse preâmbulo, vai ficar mais calmo, né? Eu falei isso tudo para poder falar isso. Nessa noite, Deus quer conversar com a gente sobre isso, sobre essa questão das movimentações do nosso viver, das movimentações do nosso existir, das movimentações da nossa vida. O que Deus está indagando a mim e a você, o que Deus está perguntando a mim e a você, o que Deus quer saber de mim e de você, é se nas movimentações da nossa vida, nós estamos buscando ir mais longe ou ir mais alto. Nós estamos buscando ir mais longe ou ir mais alto. Como pessoas que estão vivas nesse mundo de meu Deus hoje. Quem está vivo aqui, levante a mão. Deus está te perguntando e me perguntando: você tem buscado ir mais longe ou ir mais alto? E pastor, qual a relevância disso? Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o manifestar da glória de Deus. Isso tem a ver com o permanecer da glória de Deus. Isso tem a ver com o revestimento da glória de Deus na nossa vida. Isso tem a ver com a manifestação, com o revestimento, com a existência, com a manutenção da glória de Deus na nossa vida. Isso tem a ver com a permanência ou não, gente. A questão dos movimentos da nossa vida tem a ver com a questão da permanência ou não da glória de Deus na nossa vida, do poder de Deus na nossa vida. O salmista disse: estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Portanto, minha irmã e meu irmão, isso é relevante ou não? É relevante ou não o manifestar do poder de Deus em nosso favor? É relevante ou não a permanência do poder de Deus em nossa vida? É relevante ou não o revestimento do poder de Deus na nossa história? Isso é muito relevante, isso é muito importante, porque estando o Senhor à minha direita, eu não serei jamais abalado. E o que é que define isso, estabelece isso, gente? As movimentações da nossa vida, as movimentações da nossa existência. É o nosso desejo de querer ir mais longe, ou o nosso desejo de querer ir mais alto. É a nossa priorização em ir mais longe, ou a nossa priorização em ir mais alto. E pastor, de onde que o Senhor tirou isso? Eu já falei. Da palavra, da direção do Espírito, da confirmação por meio de uma mensagem. Deus me mostrou isso de uma forma muito clara, meu irmão e minha irmã, por meio dessa palavra pelas quais nós passamos hoje, que falam sobre Moisés. E ao falar sobre Moisés, o que a palavra de Deus nos mostra claramente é que a glória de Deus, ela pode se apresentar e permanecer. A glória de Deus, ela pode se apresentar e desvanecer. E a glória de Deus, ela pode nem se apresentar na nossa vida. Podemos achar que estamos revestidos, podemos achar que estamos acompanhados, podemos achar que Ele está com a gente, mas podemos estar sozinhos. Então, minha irmã e meu irmão, essa questão das movimentações da nossa vida, isso é algo muito importante. E agora eu vou entrar no texto, porque mensagem tem que ter a ver com o texto. Pregação que não vem do texto é pregação que você não deve nem ouvir, né? Nós começamos lendo diversos textos, e um dos textos é o texto de Êxodo capítulo 34,
O que é que está acontecendo em Êxodo capítulo 34? Lá em Êxodo capítulo 34, nós temos a oitava vez que Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus. A oitava vez que Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus e para ouvir o que Deus tinha para ele e para o povo dele. Moisés subiu diversas vezes. Moisés, por exemplo, na primeira vez que ele subiu, ele ouviu de Deus um texto que a gente não leu aqui. Projeta aí, meu lindo, por favor. Êxodo capítulo 19, do 3 ao 6. Êxodo capítulo 19, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à igreja Isseia, a Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Próximo, tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei, vocês, o povo de Deus, sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés subia ao Monte Sinai e ouvia essas coisas tremendas, essas coisas maravilhosas, essas coisas poderosas que Deus dizia a ele, gente. E detalhe, por que é que Moisés subiu ao Monte Sinai? Porque Deus falou: suba ao monte, suba ao monte. E amados, isso nos revela uma coisa tremenda. Há um Deus que admite a nossa presença na presença dEle. Há um Deus que requer a nossa presença na presença dEle. Há um Deus que admite se relacionar com a gente. Há um Deus que admite que um homem se aproxime dEle. Tanto que Ele mesmo disse: Moisés, sobe, porque de fato o Criador sou eu. E você é criado, você é criatura. Só que tem uma coisa: eu estimo a criatura, eu desejo a criatura, eu amo a criatura, eu amo você. Deus nos ama, minhas irmãs e meus irmãos. Deus nos ama tanto que às vezes Ele faz igual o pai faz. Quem aqui é pai e já atendeu aqueles pedidos do filho, que não são assim pedidos muito legais, muito normais, naturais, até perigosos? Tipo assim: pai, posso sentar no seu colo e segurar no volante? Com o carro andando? Né? Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Todo mundo já fez. O pai está lá em cima do telhado, varrendo as folhas, e a filha está lá embaixo. Quero subir. Subir. Ele sabe que é perigoso, mas ele vai lá embaixo, põe na cacunda, amarra, põe um pano, dá um jeito e sobe com a filha lá para cima. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Todo pai, gente, porque ama, já concedeu o apelo de um filho por causa do beicinho dele. E até Deus fez isso. Moisés virou para Deus e falou: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Sabe o que o Moisés estava pedindo para Deus? Era algo mais ou menos assim: eu quero olhar para o sol diretamente, né? Mas não para esse sol bobinho que a gente tem hoje aqui, um sol que brilhe 100 milhões de vezes mais. Ele ia ficar o quê, gente? Ele pediu para Deus: tá bom, meu filho, tá bom, só que tem uma coisa, tá? Papai vai pegar você, vai botar você na fendinha da rocha, e quando o papai passar, vai botar a mão sobre você, porque papai quer te proteger. Papai admite se aproximar de você. Papai admite que você se aproxime dele. Papai admite que você tenha desejos. Papai admite que você tenha essa vontade de se aproximar dele, porque papai te ama. E meu irmão e minha irmã, coloca isso no teu coração. O teu Deus te ama e te quer por perto. O teu Deus te ama e ele requer a tua presença. O teu Deus te ama e ele se alegra quando você se dirige na direção dele, quando você parte na direção dele. E se tinha uma coisa na qual Deus se agradava, é quando Moisés subia lá no Monte Sinai, gente, lá no Monte Horebe, para falar com Deus.
Era o monte do encontro entre o Criador e a criatura, entre o Todo-Poderoso e aqueles que são vasos de barro. Mas ali naquele lugar, Deus dava atenção, Deus protegia, Deus abençoava, Deus visitava, Deus capacitava, Deus enchia com a glória dele. Tanto que na 8ª vez que o Moisés sobe, quando ele desce, a Bíblia vai dizer que a face dele está resplandecendo, a face dele está iluminada, a face dele tem algo que irradia dela, que sai dela, e que, é claro, não é algo natural, não é algo humano, é algo sobrenatural, é algo da parte de Deus. Gente, e é mesmo, porque quem sobe na direção de Deus, quem caminha na direção da presença de Deus, fica cheio do que há em Deus, fica cheio do que Deus tem, fica cheio da presença, fica cheio de poder. Quem caminha na direção de Deus é abastecido daquilo que é Deus e daquilo que tem Deus, e o que Deus é e o que Deus tem é poder. A Bíblia fala que era algo tão tremendo, que Arão e o povo, e todas as demais pessoas, elas temiam se aproximar do Moisés. E isso nos remete lá ao Êxodo 19 que a gente leu, que foi quando Moisés subiu a primeira vez e desceu, e Deus falou assim: Moisés, o povo não vai poder subir, porque o povo não está santificado assim como você, mas faz um limite, e o povo pode chegar até naquele limite. Só que o povo lá de baixo olhava já por cima do Monte Sinai, e a Bíblia fala que havia fumaça, que havia clangor, que havia trovões, que havia buzina, que havia labaredas de fogo, havia uma manifestação sobrenatural naquele alto, gente, havia muito poder naquele alto. Aí o povo virou e falou assim: Moisés, faz o seguinte, fala tu conosco e nós te ouviremos, porém não fale Deus com a gente, vai lá, pode ir. E a Bíblia fala que o Moisés saiu e subiu e entrou na nuvem, mais uma vez, e o resultado é que esse Moisés é o homem cuja face resplandece. Moisés priorizava ir para o alto, ir mais alto, estar no alto. Já o povo deixou claro que o lance deles não tinha muito a ver com o alto. As escolhas deles não era tanto de se aproximar do alto. Aquele foi um povo que teve dificuldade com as coisas do alto, com as direções do alto, com as palavras do alto. Um povo que vivia retrucando, desobedecendo, se afastando. Eles tiveram dificuldade com o alto. Por isso a Bíblia vai dizer, minha irmã e meu irmão, que eles andaram pelo deserto. Quantos anos? 40 anos em círculos. E eu fiz umas contas, eu achei legal, quando o Espírito Santo começa a falar, um homem é capaz, dependendo da sua saúde, de andar em média, em um dia, 60 quilômetros. Isso dá em um ano, 21.900 quilômetros. Em 40 anos, 876 mil quilômetros. Se você pegar isso tudo e colocar em linha reta, o que significa que eles foram muito longe. Só que foram muito longe e chegaram em lugar nenhum. Foram muito longe, mas não chegaram em lugar nenhum. E por quê? Porque não quiseram ir mais alto, não quiseram subir mais alto, não quiseram se achegar mais ao alto, gente. Eles optavam pelo seguinte tipo de movimento, os movimentos que vamos chamar aqui dos movimentos horizontais, né? O movimento que faz com que uma hora eu esteja aqui, daqui a pouco numa outra estação eu já estou aqui, daqui a pouco numa outra estação eu já estou ali, e daqui a pouco, por ter chegado aqui e ter visto aquele que está lá, eu já quero ir para lá. Então a prioridade daquele povo, meu irmão, era sempre estar aqui e acolá, mas nunca
querer ir para lá. Nunca se preocupar em buscar estar lá, estar nele, estar na presença dele, estar junto com ele. Isso nunca foi uma prioridade daquele povo, gente. E meu irmão, eu não estou dizendo que seja errado. Nós aqui, nos nossos movimentos horizontais, queremos ir mais longe, queremos estudar mais, aprender mais, queremos ter empregos melhores, queremos algumas realizações nessa vida. Isso não está errado. O que não pode acontecer é querermos fazer somente esse tipo de movimento, priorizar somente os movimentos dessa vida, e não os movimentos que nos levam para o alto, e não os movimentos que nos levam para mais perto de Deus, para mais junto de Deus. Meu irmão, é isso que nós temos que buscar alcançar, é isso que nós temos a anelar alcançar, é isso que nós temos a aspirar a alcançar, as coisas lá do alto, porque o Senhor disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, que coisas! As coisas que nós necessitamos. Mas o segredo para que tenhamos essas coisas, gente, é buscarmos as coisas lá do alto, é buscarmos aquele que está no céu, porque quando nós buscamos aquele que está no céu, Ele nos enche das coisas do céu, amém? E nos presenteia com as bênçãos da terra. Anota isso: quando você busca quem está no céu, Ele te enche com as coisas do céu e te presenteia com as coisas que estão na terra. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando buscamos quem está lá, gente, quando nós queremos nos encontrar com Ele, queremos nos achegar a Ele, é isso que Ele faz, amado. Ele não somente nos enche das coisas dEle, mas nos surpreende com o melhor que Ele fez, porque tudo foi Ele quem fez. E isso não é achismo, isso é verdade bíblica. Vamos deixar o Moisés um pouquinho aqui descansando, vamos falar do Zé. Quem conhece o Zé? Quem conhece o Zé? Zezinho, gente. Ninguém conhece Zé, né? Até porque a história de Zé normalmente não é uma história muito legal. É por isso que é Zé Mané, é Zé do Brejo, é Zé Ninguém. Mas teve um Zé, aleluia, que viu uma coisa diferente da vida dele. Zé do Egito, Zé do Egito, José do Egito, José do Egito. Onde está escrito que José um dia desejou ser governador? Onde está escrito que José um dia desejou ter aquele poder todo que ele teve? Ele até contou para os irmãos e para o pai o sonho que ele teve, mas amados, o sonho que ele teve foi porque o alto mostrou para ele o que ia fazer com ele. E porque o alto mostrou para ele o que ia fazer com ele? Porque ele mostrava para o alto o que ele queria ser perante o alto. Eu quero ser um adorador, eu quero ser alguém que busca, eu quero ser alguém que está com o Senhor. Quando eu busco o alto, além de me encher das coisas do alto, Deus me galardoa com as bênçãos da terra. Elas me alcançam. Zezinho, ô menino que foi abençoado, Faraó disse: olha Zé, é o seguinte, Faraó sou eu. Ou seja, o título quem tem sou eu. Contudo, no Egito, ninguém levanta pé ou mão sem a palavra de José. O título é meu, mas o poder quem tem é você, porque o poder é do alto, o poder é Deus que dá, o poder é Deus quem traz, amados. Isso é tremendo. Busque o alto, que vai acontecer uma coisa legal, igual aconteceu também com Davizinho. Quem conhece Davizinho? Davizinho, um garoto que o pai esquecia, gente. O profeta foi na casa do Davi, como é que é o nome do pai deles? Jessé. Jessé, quem são os seus filhos? Só esses aqui, Abinadab, Eliabe, só o pessoal batata doce e frango, né? E whey protein. Só os bonitões. Tá todo mundo aí? Tá. Lembrei agora, tem um Davizinho, aquele miudinho, sardentinho, né?
aquele que fica cuidando das ovelhas, aquele que eu tenho uma dificuldade tão grande com ele que eu trato ele como escravo. Eu peço para ele pegar e levar provisões para os irmãos. Quem fazia isso era escravo. Levar provisão era papel de escravo. Davi era tratado assim, gente. Davi dormia no relento, Davi dormia no vento, Davi dormia na geada, Davi dormia no escuro, Davi dormia no frio, mas não antes de pegar os instrumentos músicos que a Bíblia diz, ele mesmo inventava para adorar a Deus. Antes de tudo, eu falo com alto, eu busco alto, eu quero alto. Não importam se me humilham, não importam se esquecem de mim, não importam se zombam de mim. O meu negócio é o alto, é o alto. Eu quero o alto, é o alto. E de tanto querer o alto, amado, Deus tirou Davi do pasto e colocou Davi no pátio de um palácio. Deus tirou o chapeuzinho de pastor e colocou na cabeça dele uma coroa de rei e de senhor. Deus tirou da mão dele o pedaço de pau e colocou na mão dele o cetro real. Porque quando eu busco o alto, eu não somente sou cheio das coisas do alto, mas Deus me contempla com as bênçãos da terra. E amado, sabe o que é interessante? É que quando eu busco o alto, Deus me leva sem pedir mais longe. Deus me leva sem pedir mais longe. Deus me leva sem eu imaginar mais longe. Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros exemplos, gente. Mas quando eu inverto os papéis, quando eu postergo o alto e começo a me focar no longe, às vezes as coisas não funcionam. Nós estamos vivendo um Brasil difícil, quem concorda comigo? Está complicado, gente. Não gosto muito de falar de política no altar não, mas o negócio está feio. E nós tivemos recentemente uma autoridade que veio com um mote muito bonito: Deus, pátria e família. Bonito isso. Deus, pátria e família. Dava a entender que ele realmente priorizava Deus, amava Deus, queria Deus. E se valendo desse mote, ele tirou foto com o evangélico, ele tirou foto com o católico, ele tirou foto com todo mundo que tinha um crucifixo e tudo. E se a gente for considerar a carreira política dele, ele começou como vereador, eu posso dizer que ele foi muito longe. Mas da mesma maneira que ele chegou longe, ele saiu de lá. Ele não está mais lá. Porque, meu irmão, glória que permanece é de quem verdadeiramente busca o alto, é de quem verdadeiramente escolhe o alto, é de quem verdadeiramente paga preço pelo alto, gente. É de quem verdadeiramente prioriza o alto, ama o alto, não larga o alto. O alto é mais importante do que tudo nessa vida para ele. Caso contrário, ainda que você chegue longe, como tal pessoa chegou, e aí? Não adiantou. Porque glória que permanece é glória de quem busca o alto. E meu irmão, preste bem atenção, não é somente buscar o alto, preste atenção nisso, já vou encerrar, mas é permanecer no alto, é continuar no alto. Êxodo 34 fala da 8ª vez que Moisés subiu no monte Sinai, o lugar que Deus estabeleceu para o homem se encontrar com ele. Aquela foi a 8ª e a última vez, sabia disso? Depois daquela vez, Moisés só sobe novamente em um outro monte. Qual monte, pastor? Monte Nebo. E ele sobe no Monte Nebo para quê?
Porque quando Moisés desceu do monte, realmente ele estava cheio de autoridade. A face dele resplandecia, tanto que ele tinha que colocar um véu. Mas sabe o que foi acontecendo com a autoridade, com a glória? Com a face que resplandecia, ela foi se apagando, ela foi sumindo. Mas sabe o que o Moisés continuou fazendo? Está na Bíblia o quê? Ele continuou com o véu. O véu facilitava a autoridade dele. O véu facilitava o comandar o povo. O véu lembrava ao povo que um dia aquele homem desceu de um monte cheio de autoridade. Mas, amado, a autoridade de Deus só permanece em mim. A revelação da glória de Deus só permanece em mim, enquanto eu permaneço na presença dEle, enquanto eu permaneço indo até Ele. Infelizmente, a 8ª vez é a última vez que Ele faz o movimento de descer. E se eu desço e não mais subo, a glória tende a desaparecer. Então o que Deus está nos falando nessa noite é: haja o que houver, busque o alto, escolha o alto, prefira o alto, e saiba que Deus vai te levar mais longe. Saiba que Deus vai te posicionar mais longe. Sabe que Deus vai te coroar com coisas que olhos não viram e nem ouvidos não ouviram. Mas leve a sério essa coisa. E saiba disso, gente. Não é que o Moisés tenha sido desmerecido por Deus, tenha deixado de ser a pessoa amada por Deus, mas é uma verdade que está na palavra, gente. E o que é lindo em Deus é que Deus não omite nada. Depois da 8ª vez, não há outra subida de Moisés no Monte Sinai. E a glória que havia se desvaneceu. Se desvaneceu. A Bíblia fala que nós devemos prosseguir e continuar prosseguindo em buscar o Senhor, porque a vinda dele, como a chuva serôdia, é certa, é certa. Então não pare de buscar o alto, não pare de buscar a Deus, não pare de priorizar a presença de Deus, não pare de priorizar o teu encontro com Deus. Não troque, sabe, o ir mais alto pelo ir mais longe. Não deixe que isso domine o seu coração. Não, eu não tenho tempo para Deus porque eu estou preocupado em... Não faça isso. Faça o contrário disso. Eu vou até Deus, porque se eu for até Deus, Ele vai me levar até lá. E detalhe, meu irmão, não fica somente 4 anos não, e depois sai assim como fica 40 anos, fica durante toda a vida. Deus sustentando, Deus protegendo, Deus guardando, Deus abençoando. Então nessa noite Deus está fazendo para nós essa pergunta: você tem buscado ir mais longe ou ir mais alto? E a dica de Deus para a igreja é: me busque, suba ao monte, busque a minha presença. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos nos colocar de pé nessa noite, querido. Eu não sei o que você está vivendo, o que você tem vivido. Eu não sei o que você está pensando, o que você tem experimentado, o que você tem encontrado. Eu não sei se as coisas que você um dia julgou assim tão preciosas, tão valiosas, hoje tem o mesmo significado, a mesma importância para você. Eu tenho passado por alguns conflitos pastorais, porque não é fácil você às vezes ouvir certas notícias, ouvir certos diagnósticos, testemunhar algumas coisas na vida de pessoas que você viu que viveram na igreja durante muito tempo, mas que agora não mais, que de repente como um castelo de carta, como um castelo de areia, que é fagocitado por uma onda, simplesmente vão desaparecendo. Desaparece a felicidade, desaparece a expectativa de vida, de continuar vivo, desaparece a paz. Glória que se desvaneceu, que não permaneceu, porque o salmista foi claro: estando o Senhor à minha direita, eu não serei jamais abalado. Já subi 8 vezes, vou subir 9, 10, 11, enquanto eu estiver vivo, eu vou querer ir mais alto, ir mais alto, ir mais alto, porque mais alto a glória permanece, o poder permanece, o socorro permanece. Então que nessa noite, meu irmão, Deus toque no nosso coração,
E eu quero orar, não é para poder validar o sermão, mas eu quero orar com aquelas pessoas que nessa noite sentem esse desejo. Senhor, eu quero deixar bem claro que a minha prioridade é ir mais alto. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero clamar a Deus com você. Eu já estou aqui, eu sou o primeiro a estar nesse lugar. Eu tenho entendido que isso é inegociável na minha vida. Eu tenho entendido que isso é imprescindível. Eu não posso abandonar isso, gente. Quando Deus me mostrava, quando o Espírito Santo me falava que a face de Moisés começou a se desvanecer e que ele mantinha um véu, sendo que se talvez, eu não sei em que parte do deserto ele estava, mas se ele se sacrificasse mais um pouco e subisse de novo no Monte Sinai, talvez ele não tivesse que ficar enganando, porque a autoridade ia permanecer, o poder ia permanecer. Então, meu irmão e minha irmã, vai orando, vai orando. Isso é entre você e Deus, isso é entre mim e Deus. Senhor, o que eu quero é ir mais alto, quero ir mais alto. Quero ir mais alto. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da sua vida. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu peço, eu não posso me afastar da tua presença. Eu não posso me afastar dos teus caminhos. Eu não posso ser vencido pelas minhas vontades. Eu não posso ser vencido pelas minhas prioridades. Não, eu tenho que abrir mão de tudo e buscar a presença de Deus. A face de Deus, a face de Deus, a face de Deus. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto. Leva-nos, Deus, te encontro. Leva-nos, Deus, no lugar secreto. Leva-nos, Deus, leva-nos, Deus, Leva-nos, Deus, leva-nos, Deus. Tua glória eu quero ver. Queremos ir mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Aviva tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Queremos ir mais alto, mais alto, mais alto. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Família, Lugar secreto, filhos, realidade. No alto, no alto, no alto, no alto, no alto, no alto, no alto. eu quero ver, Deus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Aleluia. O Jacó falou quando os filhos deles voltaram do Egito. O Jacó falou quando os filhos dele voltaram do Egito. Eu não cuidava, eu já não acreditava mais que eu ia ver a minha descendência. E Deus vai me permitir ver de novo o meu filho. Não como mais o Zezinho sonhador, mas como aquele que é autoridade e é Senhor. E Ele vai me sustentar. Vai sustentar minha casa, esse filho. Vai sustentar minha família, esse filho. Vai sustentar a nação do Egito toda, esse filho. E outras nações. Porque esse filho aprendeu dentro de casa que o mais importante é o alto. Que o mais importante é o alto. Que o mais importante é o alto. E quando eu busco o alto, quando eu me firmo, me agarro no alto, Deus costuma me levar mais longe.
Davi orou assim, amados, e eu quero encerrar com essa mesma oração, juntamente com a igreja. Porque a verdade é que eu sei o que somos. Nós somos barro e somos pó. Nós somos vermezinhos de Jacó. Por isso Davi falou assim, ele orou assim: Senhor, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, mas que é o meu lugar. Ele está dizendo: aquele lugar é o meu lugar de paz, aquele lugar é o meu lugar de socorro. Às vezes, por estar abatido, eu não consigo ir, mas me leva para lá, Senhor, por favor. Porque lá a vida volta, a esperança volta, a novidade volta. Lá a cura chega, lá o milagre se manifesta. Então que nessa noite, amados, Deus encontre nessa igreja, a começar do pastor dela, pessoas que querem ir mais alto, cada vez mais alto, em nome de Jesus. Dá a mão pro